começaram a sentir o carro e o corpo deles inteiro vibrando. Aceitou passar por essa hipnose. Os áudios desse caso são extremamente perturbadores, sério, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Quando a gente pensa no assunto alienígena, o que vem na nossa mente? Discos voadores, um possível processo de abdução feito por ETs baixinhos, cabeçudos, né, que levam a pessoa para determinado local, ou às vezes até dentro da nave mesmo. Faz ali umas experiências estranhas, retirada de material genético, retirada de material reprodutor, enfim. Tem todo um contexto que envolve a palavra alienígena. E eu já contei aqui no canal pra vocês muitas histórias de abdução. Só que o que eu não contei pra vocês é a origem das histórias de abdução. Onde elas começaram? Qual foi a primeira? E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita com cabeça semi-flutuante no espaço sideral. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro caso documentado de abdução alienígena. O caso de Betty and Barney Hill. Essa história aconteceu em 19 de setembro de 1961 e ela mudou completamente tudo aquilo que a humanidade acreditava quando o assunto era vida alienígena. Porque até esse dia em específico, aparentemente nunca ninguém tinha relatado que tinha sido levado por um disco voador. Então não é que não existiam os casos de abdução, eles existiam, sempre existiram na humanidade. Porém, as pessoas não falavam sobre isso. E foi através de Betty e Barney Hill que as histórias de abdução começaram a ser contadas. Eles estavam de boa no carro, voltando de Niagara Falls, que pra quem não sabe o que é, são as Cataratas do Niágara, a gente chama assim em português, né? Que é onde o pica-pau desce de barril, sabe? Pois é. Eles estavam voltando de viagem em um trajeto que deveria durar aproximadamente 8 horas. No meio da viagem, quando eles estavam aproximadamente a 4 horas dirigindo à noite, a Betty percebeu uma luzinha, um pontinho de luz, gente, que era totalmente diferente de estrelas e astros. Enfim, ela começou a observar aquele ponto e comunicou ao Barney, o marido dela, que estava dirigindo o carro, falou: nossa, olha que estranha aquela estrela. E eles foram seguindo na estrada e eles perceberam que essa luzinha, ela ia seguindo eles junto, sabe assim? E aí, gente, o negócio começou a se aproximar cada vez mais e aquilo que era só uma luzinha, uma estrela diferenciada, começou a ser visto como uma ameaça por eles dois. Por quê? Porque o negócio começou a seguir o carro deles. E daí chegou a um ponto que eles estavam na estrada em alta velocidade sendo seguidos por essa luz. Eles de repente resolveram parar o carro para observar. Tipo assim, mano, esse negócio tá muito estranho. Vamos ver o que tá acontecendo. E daí eles encostaram num acostamento onde tinha tipo um pier assim de madeira. E nesse pier de madeira eles pararam para observar essa luz. Que a luz começou a descer e ficar mais perto deles. E eles meio que num ato de medo, eles entraram no carro e começaram a literalmente fugir da luz. Agora você imagina, né? Que situação, você tendo que fugir de uma luz no meio de uma estrada, no meio do nada, de madrugada. Eles viram que era uma espécie de aeronave, a qual eles nunca tinham visto antes, e que de dentro dessa luz eles podiam ver figuras humanoides. Segundo eles, tinham aproximadamente 10 cabecinhas olhando lá de dentro da nave, assim, aquela situação. Enfim, eles entraram de novo no carro e fugiram, assim, numa velocidade louca. E daí, no meio dessa perseguição louca, do nada, eles começaram a sentir o carro e o corpo deles inteiro vibrando. E eles acharam muito estranho, e essa vibração durou por apenas alguns segundos, quando de repente tudo ficou escuro. A última coisa que eles se lembram é dessa vibração, e depois quando eles recobraram a consciência, eles estavam a pelo menos 60 milhas daquela localização onde o carro começou a vibrar. E gente, vale lembrar também que essa abdução é da década de 60. Hoje em dia as abduções não acontecem mais assim, tá? Tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre a abdução do corpo físico e do corpo astral.
vou deixar pra vocês no card caso vocês tenham dúvidas sobre o assunto. Quando eles chegaram em casa, com essa confusão toda, eles foram tomar banho, óbvio, depois de uma viagem longa, e eles perceberam que eles estavam cheios de marca no corpo. Mas, para além disso, o carro estava arranhado, como se alguém tivesse enfincado uma espécie de uma garra em vários pontos do carro, sabe? Uma coisa bem louca, gente. O vestido da Betty estava inteiro rasgado e no vestido eles encontraram uma substância que se assemelha a uma fuligem cor-de-rosa. Essa substância depois foi levada para análise e tal e nunca ninguém conseguiu encontrar do que ela era feita. Então, assim, uma história louca. Mas, como eles estavam inconformados do que tinha acontecido com eles, no dia seguinte, então, eles foram procurar as autoridades e relataram essa história. E como eu falei, essa era a primeira vez que alguém tinha relatado que algo dessa natureza tinha acontecido. Então as autoridades não sabiam como lidar e assim, em pouquíssimo tempo, vocês podem imaginar que a casa deles ficou tomada de repórteres e pessoas querendo saber o que estava acontecendo. Então ela começou a ler vários livros sobre ufologia que já estavam sendo publicados naquela época e ela foi inclusive atrás de um cara que escreveu um livro. Então ela escreveu uma carta para esse cara, para o Major Donald Keyhoe, e essa carta foi passada para um astrônomo chamado Walter Webb. Esse Walter Webb, ele começou a ter encontros quase que diários com o casal Barney e Betty Hill, justamente para entender o que tinha acontecido, porque ele já estava conduzindo uma investigação nesse mesmo intuito, nesse mesmo sentido. Ele recomendou aos dois que eles passassem por sessões de hipnose, porque essas sessões de hipnose poderiam revelar aquilo que tinha sido apagado da memória consciente deles. Só que o Barney, ele estava completamente oposto a essa história. Ele falou, não vou fazer nada disso, porque ele estava se borrando de medo. Essa era a palavra correta. Então, gente, a Betty começou a ter sonhos que indicavam aquilo que poderia ter acontecido com eles aquele dia. E os sonhos eram muito nítidos. Ela relatava todos esses sonhos nas sessões que ela tinha de encontro com esse astrônomo, e também eles acabaram formando um grupo de discussão para comentar sobre esses assuntos. Então, um belo dia, finalmente, depois de muitos sonhos, pesadelos horrorosos, a Betty topou fazer uma hipnose. Segundo trechos da hipnose da Betty, ela diz que assim que eles foram levados para dentro da nave, eles foram separados e ela foi levada para uma sala que parecia uma sala de exame. Nessa sala estavam alguns daqueles seres humanoides. Eles retiraram fios de cabelo dela, sangue dela e colocavam todos esses materiais dentro de uns tubinhos que ela falou que pareciam plásticos, mas não era plástico. Durante o ano de 1962 inteiro, eles passaram por diversas entrevistas e tal, e inclusive estavam fazendo acompanhamento com psicólogos e psiquiatras para tentar entender esses fenômenos e até lidar com aqueles sonhos. Porém, no ano de 1963, o Barney finalmente aceitou passar por essa hipnose. E o que vocês vão ouvir agora é um trecho que eu removi da hipnose inteira dele. Gente, o negócio é completamente assustador. Eu vou ter que diminuir a velocidade porque tá muito ruim o áudio. Vou colocar legenda para vocês. Prestem atenção nesse pequeno trechinho da hipnose do Barney, o quanto ele sofreu. I drive, and Betty is still looking, and she says, Barney, that is not a plane, it is still following us. And I stop, and I look, and I see it is still out there, off in the distance. So I search for a place to pull off the road. And I see a dirt road to the right of the main highway. And I think this is a good place I can pull off. And if any car comes, it won't strike me. And I walk out, and I walk across the road. There it is up there. Oh, God damn it! Oh. Calm down. Calm down. It's there, but you can see it, but it's not going to hurt you. Go on. The
control so Betty cannot tell I am scared. God, I'm scared. It's all right. You can go right on and experience it. It will not hurt you now. All right. All right, that's all. Stop. Go to sleep, Steve. You forget now. You forget it now. You've forgotten. Calm now. Relaxed. Deeply relaxed. Vale lembrar também, gente, que a hipnose é uma técnica que induz o paciente a deixar o inconsciente aflorar, ou seja, aquilo que fica armazenado na memória do inconsciente não pode ser inventado nem criado. As memórias inconscientes não podem ser inventadas. Pesquisem sobre hipnose, vocês vão entender isso que eu tô falando. Então, isso que ele viveu, isso que ele passou, aconteceu de verdade. Como vocês podem perceber, eles passaram por uma espécie de trauma psicológico e todo abduzido fica da exata mesma forma, seja ele lá nos Estados Unidos na década de 60 ou hoje, porque o negócio realmente um trauma, não tem o que falar. Porém, em 1965 tudo meio que mudou. Por quê? Porque um repórter bem famoso acabou publicando a história deles no mundo inteiro e eles ficaram popularmente conhecidos como o primeiro caso de abdução oficializado, aquele que realmente tinha provas, documentos, informações, enfim. Depois desse acontecimento, durante toda a vida deles, eles se dedicaram a tentar desvendar os mistérios alienígenas e também a ajudar outras pessoas que também estavam passando pela mesma situação. Mas a história até os dias de hoje permanece sem explicação. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Você tá na dúvida, quer saber se você já foi abduzido? Dá pra saber pelos sintomas. Deixarei o vídeo no card pra vocês assistirem. Assistam, é bem interessante. Tem outro vídeo aqui no canal onde eu falo dos 72 sintomas de um abduzido. Então assistam também, que também complementa essa história. Nós estamos na última semana do nosso mês alienígena aqui do canal, onde todos os vídeos, segundas, quartas, sextas e até às vezes no sábado, nós estamos desvendando os mistérios dos alienígenas. Mas mês que vem a gente volta ao normal, com os vídeos dos alienígenas passando apenas nas segundas-feiras, e a gente vai ter um monte de mistério muito interessante para desvendar aqui também. Esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não se esqueça, clica no like, se inscreve no canal se você for novo, ativa aqui embaixo o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Goodbye!